ser comunidade, né? Então, sem E dúvida sempre nenhuma, né? tira um pouquinho mais da gente, né? Impressionante, né? Pois olha, ela vem sendo o primo pobre ou a prima pobre dos orçamentos há muito tempo, né? E é incansável a luta do ambiente artístico, dos agentes artísticos, mesmo dos governos, né? Mas normalmente sim, a menor parte do orçamento é onde talvez a gente pudesse impulsionar uma maior mudança assim, de paradigma em relação à sociedade, né? Beleza. Nelson Koch, muito boa noite. Tudo bem contigo? Comigo tudo bem, Fernando. Boa noite a ti, aos amigos da bancada e às pessoas que estão em casa nos assistindo. Comigo tudo bem, graças a Deus. Duas perdas lamentáveis. Lamentáveis. Hoje, então. É triste isso, mas enfim, faz parte da vida, né? E eu achava que todo mundo conhecia o José Alberto Dietrich, José Quinha, mas eu estou vendo que eu sou bem das antigas mesmo. Sou do tempo quando a gente dizia um nome, todo mundo conhecia todo mundo, né? Mas o José Alberto Dietrich é muito conhecido na cidade pelo pessoal das antigas. Eu digo que teu pai conheceria ele com certeza. Bolonista, cantor, olha, atleta do Esporte Clube Novo Hamburgo, na época do atletismo, inclusive com títulos nacionais. O Zeca era especialista em salto triplo. Então, é uma perda lamentável, mas também com a idade, 82, 83 anos, sofrendo uma doença terrível. O câncer de pâncreas, pelo que a gente ouve falar, é o mais agressivo de todos. E, infelizmente, felizmente ficam as boas lembranças, os bons momentos. Zeca carnavalesco, assim, daqueles foliões, participando. Ele era Saímos de Qualquer Jeito. De qualquer jeito, um dos fundadores, na época do general da banda, marechal da banda. Nossa, então ele era um cara muito ativo. Fica essa lembrança boa, né, dos momentos vividos e um apoio que a gente tem que dar para a família. E de passagem, a esposa do Carlos Otto Kopchina, esse sim, bem mais fácil de reconhecer, músico do antigo Guaíba Show, conjunto que com certeza daqui da bancada eu acho que ninguém ouviu falar. Ouviu? E empresário atualmente, né, do ramo de música, trazendo muitos artistas e conjuntos para Novo Hamburgo. Mas de resto, Fernando, de bem com a vida, graças a Deus, curtindo e vivendo. Projetando até os 93, como nós falávamos antes. Boa, muito importante isso. Marcos Dresch, muito boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite, bancada, boa noite, telespectadores, obrigado pelo convite. E hoje vamos aproveitar a presença da secretária aí, né, para alguns pontos que a gente às vezes fala, né, e não tem alguém para responder. Então hoje, com ele aqui, talvez a gente possa pontuar algumas ideias, alguns projetos aí da comunidade, né, dos munícipes. Te preparou para a vinda dele ou pegou a surpresa? Olha ali. Ele preparou mesmo, olha ali, rapaz. Depois falamos. Então tá. Vamos começar com o Ralph, então vamos conversar um pouquinho em relação a essa cultura, porque muita coisa está acontecendo em Novo Hamburgo e outras coisas ainda não. A gente pode falar do teatro que está fechado e tal também, mas tem uma cidade criativa chegando aí. Vamos falar dessa coisa importante, que é uma coisa, inclusive, que a gente participou de reuniões e tal, e que vem movimentando seguramente a tua pasta, a secretaria, né? Essa cidade criativa. E o que é que vai acontecer em Novo Hamburgo de tão importante nesse polo audiovisual? É uma coisa assim que está chegando, né? Coisa boa. Sim. Bom, acho que cabe um resgate assim, em relação a como a gente chega na possibilidade de Novo Hamburgo participar da Rede de Cidades Criativas da Unesco, que ainda é uma possibilidade, não é algo dado, né? Sim. Em 2017, da série de avaliações feitas ali a pedido da prefeita Fátima, a gente identifica dentro do setor da cultura a grande potência que é a realização audiovisual, né? Enquanto uma parte importante da economia nacional, enquanto do ponto de vista do fazer artístico, algo transversal, porque agrega uma série de saberes. Tu tem ator, tu tem atriz, mas ao mesmo tempo tem músico, tu tem o eletricista, tu tem o motorista, tu tem, enfim, uma série de profissionais atendendo a um projeto específico, seja a realização de um filme, seja atender uma TV comunitária como a nossa, feita também por profissionais, né? Então, o audiovisual mostra a sua potência e mostra a sua possibilidade enquanto a busca por uma nova matriz econômica para a cidade. Não em substituição a nenhuma outra, como calçado, mas apontando a possibilidade, sim, de a cultura fazer parte do desenvolvimento também econômico local. E de lá em diante, então,
aproximadamente março de 2017, a gente passa a desenvolver uma série de movimentos e busca para compreender melhor o ambiente audiovisual, né, enquanto política, enquanto fomento, enquanto forma de articulação econômica, e encontra na Ancine, né, na Agência Nacional de Cinema, a possibilidade real assim, de financiamento de projetos, tanto quanto começa a verificar que a própria cidade já tem uma série de ações na área de audiovisual. De novo, a Vale TV é um expoente disso, a Fish TV é outro. A Universidade Fevale, que tinha já dentro dos seus cursos, à época, o curso de games, né, que faz parte do audiovisual do ponto de vista da cadeia econômica, mas também, a partir do ano passado, passa a ter o curso de audiovisual, esse ano animação, e estuda também a produção fonográfica. Né? Então, é um ambiente em que o audiovisual já faz parte da cidade, independentemente de outras ações, né, que venham a acontecer. Tu falava há pouco, né, que antes de chegar aqui tu estava fazendo a gravação de um curta, ou seja, Isso. Novo Hamburgo já vem fazendo, Já. a Paranoia já faz há bastante tempo também. Né? A gente teve, há 1 ano ou 2 atrás, o documentário Movimentos, né, que faz um resgate importante e um registro da história da cidade. Então, Novo Hamburgo, por si, ela já produz audiovisual num volume significativo, respeitável. Né? Tem a Secretaria de Educação tem a mostra de curtas também, Curta importantíssimo, que curta acontece, inclusão, exatamente. que acontece dentro dos cinemas de Novo Hamburgo, né? Isso, está indo para a 7ª edição. 7ª edição né? já. Então, dentro dessa perspectiva e consolidando assim, uma caminhada fora de Novo Hamburgo também, em relação à disponibilidade de recurso para financiamento da produção audiovisual, né? E aí a gente pega a Ancine, que tem, em média, mais de 1 bilhão ano para financiamento de projetos. Novo Hamburgo organiza a sua política, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com a Secretaria de Educação. A gente faz um investimento significativo em audiovisual para a formação nas escolas. Né? Então, Novo Hamburgo deve ter agora, no 2º semestre, nas escolas de séries finais do ensino fundamental, um kit audiovisual, onde a gurizada vai aprender o manejo, vai aprender a mexer na câmera, vai aprender a gravar, vai aprender a editar, vai ter o computador para poder fazer esse trabalho. Né? Eu falo do computador porque eu também já não sou tão novo assim, né? Eu estou mais parelho com o Nelson daqui a pouquinho já. Porque é um pouco disto, assim, né? A gurizada vai poder fazer filme. Né, vai poder editar vídeos, ela vai poder fazer o seu canal de YouTube, ela vai poder falar de um universo que para a gente talvez seja muito distante. Então, essas escolas, ao todo nós vamos ter 21 kits em escolas, mais 4 kits avulso para a gente poder trabalhar também com entidades e outras experiências. Então, a gente vai ter em Novo Hamburgo 25 kits audiovisual para a formação da nossa gurizada. A gente tem pego pesado na exibição de filmes também. Né? A Casa das Artes tem o ciclo que acontece a cada 15 dias, né? Com exibição de filmes, principalmente clássicos nacionais, e vem fazendo, portanto, a base mais sólida em relação ao audiovisual na cidade. Esses investimentos feitos aqui em Novo Hamburgo, dessa forma como eu narrei, eles estão servindo para que a gente apresente como contrapartida o co-investimento regional, que é uma modalidade de financiamento da Ancine, lançada no início do ano passado, que permitiu que Novo Hamburgo conquistasse 5.650.000 para a prospecção de novos projetos. Né? Então, assim que nós tivermos a aquisição feita, né? Ou seja, as notas fiscais comprovando que a gente comprou esses equipamentos para as escolas e investiu em outras atividades audiovisuais aqui em Novo Hamburgo, apresentado isso à Ancine, a gente vai ter a liberação para lançar o edital que a gente já programou. Né? Novo Hamburgo vai prospectar 3 longa-metragens, vão ser 10 pilotos de série, festival de pilotos de série, documentário, jogos. Então, a gente está com, como é que eu vou chamar assim, uma prateleira de produtos a serem adquiridos por nós para que essas realizações aconteçam aqui. Né? Ou seja, as produtoras locais, os agentes locais, os profissionais, independente de qual setor, dentro de um set de filmagem, vão ser beneficiados com um financiamento que ele não financia integralmente nenhuma obra. Né? Ou seja, o produto final ele vai necessariamente também trazer mais dinheiro para a cidade, né? Mas ele vai precisar de contra-regragem local. Ele vai precisar de um figurante, ele vai precisar de uma costureira, ele vai precisar de alguém da gastronomia que atenda ao longo de um mês 60, 70 refeições por dia, vai precisar hospedar as pessoas, vai precisar de um taxista.
Ou seja, a gente está falando de investir um dinheiro que não sai do cofre público municipal, né? O nosso investimento ele é justamente na aquisição de equipamentos, principalmente aqui na cidade, para a rede pública municipal de educação, e que serviu como contrapartida para que a gente tivesse, dentro desse montante de recursos disponíveis pela Ancine, a possibilidade de prospectar projetos para acontecerem aqui, né? Como eu disse, a gente vai fazer filme em Novo Hamburgo, vai fazer série em Novo Hamburgo, vai fazer curta-metragem em Novo Hamburgo. A gente sabe que precisa alugar um carro, por exemplo. O cara não vai alugar um carro em Florianópolis, ele vai alugar um carro em Novo Hamburgo, né? A pessoa precisa hospedar uma equipe de 20 pessoas ao longo de uma semana. Ela não vai hospedar em Porto Alegre, né? Se a filmagem vai ser 6 da manhã, 10 da manhã, 11 da noite, ao meio-dia, né? Ela vai hospedar em Novo Hamburgo. Vai gerar renda para cá. Vai distribuir esse recurso nos serviços aqui, né? Então, esse movimento que vem acontecendo, então, a partir já do início de 2017, ele traz para a gente a possibilidade de olhar um pouquinho mais longe, né? E, nesse sentido, no ano passado, o Ministério da Cultura ele lança um edital para que cidades que tivessem interesse em receber consultoria, e eu acho que o que o Greg traz aqui antes é importante no que refere. A gente recebe uma consultoria, então não vieram fazer por nós, né? Mas vieram nos conduzir um pouco melhor assim, nessa disputa. Ele oferece, por edital, a consultoria para a preparação do dossiê de candidatura para a Rede de Cidades Criativas da Unesco, né? Novo Hamburgo foi uma das 15 cidades brasileiras contempladas no edital. Né? No Rio Grande do Sul, exclusivamente Pelotas e Novo Hamburgo foram contempladas. Esse trabalho ele foi concluído agora no final do mês, né? E como tu trouxesse, assim, né? Com uma participação importante assim, da estrutura viva do audiovisual da cidade. Né? Paranoia participou, a Vale TV participou, a Universidade participou, a Fiche TV, enfim. Todo esse ambiente ele foi partícipe assim, desse processo. A gente aguarda agora a seleção, o crivo, né? Das 15 cidades, são 4 que o Ministério das Relações Exteriores vai separar e indicar, ou seja, vai dar a carta de anuência para que 4 cidades brasileiras participem dessa avaliação pela Unesco, né? Que deve anunciar, então, das 4 brasileiras, quais são as 2 selecionadas por essa rodada de novo período assim, para a Rede de Cidades Criativas da Unesco. Novo Hamburgo, em sendo selecionada por uma dessas 4 vagas, disputa com uma vantagem, eu diria, em relação a outras, porque como nós escolhemos o segmento cinema e a Unesco adotou como critério privilegiar dos 7 segmentos que ela atua na Rede de Cidades Criativas, as que menos são atendidas hoje, né? Cinema é uma das que menos tem representação na Rede de Cidades Criativas. Né? Então, a gente, em sendo selecionado pelo governo brasileiro, vai com mais possibilidade do que outras cidades brasileiras disputar essa indicação. Pelotas, por exemplo, ela é a indicação, a reivindicação que ela faz é pelo segmento música. Né? Então, se nós fôssemos comparar isso, nenhuma forma de demérito ou desprestígio a Pelotas, né? Mas se fossem 2 indicações possíveis, Novo Hamburgo sairia um pouquinho na frente, porque um dos critérios é adotar o cinema enquanto uma prioridade. Tem outra cidade com cinema também? Tem Goitacazes, se não me engano, e Niterói. Né? São outras 2 cidades. Né? Niterói com um perfil de atuação assim, bastante agressivo. Né? Niterói mira nas realizações estrangeiras. Né? Niterói está fazendo, por exemplo, o nosso edital aqui, de 5.650.000, ele é um anúncio que no momento que nós vamos lançar em Novo Hamburgo, Porto Alegre, né? E eventualmente algum festival que nos atenda, seja parceiro. Niterói foi lançar o seu produto, né, audiovisual em Los Angeles. Né? Então, faz lá o anúncio de um edital, que, se não me engano, foi aproximadamente de 10 milhões de reais, mas é que é exatamente isso. Né? É muito potente a cadeia produtiva do audiovisual. Né? A gente está falando de uma taxa de retorno muito grande frente a outros investimentos. Né? E de um dinheiro que existe hoje de fluxo contínuo. Né? Então, a gente está falando de um fundo setorial do audiovisual, que é administrado ali pela Ancine, como eu comentei, com mais de 1 bilhão em caixa. Né? E esse é um dinheiro que ele se retroalimenta. Então, é uma escolha importante, é uma possibilidade real assim, de desenvolvimento econômico da cidade. E, indiscutivelmente, a partir da cultura, a gente percebe na atuação
nos filmes ou em programas como esse a riqueza né, que promove o audiovisual em relação à formação cidadã e até mesmo a essa articulação artística assim, que se exige, Nelson, né? Marcos, Permite, Greg, Luiz, alguma pergunta? eu vou por me dirigir favor? ao secretário, mas vou invocar o teu testemunho. Meu testemunho. Há quanto tempo a gente vem falando, eu venho falando para ti, eu tive a felicidade de participar com as minhas 2 filhas nos bancos escolares quando foi instituído o festival curtas literário na escola, na FEVAL. E isso me abriu um pouco quando eu fui ver outras escolas também em Novo Hamburgo, paralelas, né, fazendo isso, sempre privados. Que bom que agora vem 21 kits. Aí vou chegar lá. Bem modestos, mas assim, constituíram uma empresa, secretário, para esses curtas. Pegaram uma obra Machado de Assis. O tema seria Machado de Assis, cada um pega uma obra do Machado de Assis, cada turma, né? E ali então sai atrás de verbas, sai atrás de locações, sai atrás de roupa, sai atrás de filmagem. Eles, os próprios alunos, nasce isso dentro da escola, né? E eles têm que ler a obra. Muitos hoje, dos nossos alunos, na era da tecnologia como está, quem lê um livro hoje de Machado de Assis? Ou seja, de qualquer outro autor. E eles, para elas, no caso as minhas filhas, isso ficou muito gravado. E não só para elas, a gente foi comentando com os pais, sempre muito participativos. Eu também fui figurante várias vezes, como outros pais também foram, como a minha esposa também foi. E isso ficou gravado, ficou entranhado neles, eles jamais vão esquecer aquela obra, ou aquelas obras, que naquele ano, as obras do Machado de Assis, por exemplo, foram 10 curtas, de 10 livros dele, cada um interpretando, teve que ler o livro e tal. Aquilo ficou marcado até para mim também, que não tinha lido obras do Machado de Assis. E eu já estava com uma idade, né? E eu sempre falava isso para ti. Um dia Novo Hamburgo pode ter um festival regional de curtas literário de estudantil. Nós temos capacidade para isso. Nós somos um polo. Não só um polo industrial, não só um polo comercial, mas que bom que está indo para esse caminho que eu estou ouvindo agora do secretário, né? Que 21 escolas municipais, é isso, secretário? Vão receber 21 kits, é isso? Isso. Isso é um começo, porque paralelo a isso também eu quero relatar o seguinte, de uma cultura que talvez nós vamos chegar lá, mas eu não perco a esperança. Na Argentina, quando existem as férias escolares, existem vários teatros abertos, seja em janeiro, seja em julho. E o que se vê lá? Crianças e adolescentes são trazidos, eles levam os pais, ou os pais levam, e assistem aquilo, eles percorrem aquele teatro lá, tu chega assim, quando tu olha aqui não tem nada que eu falo, não específico no Hamburgo, nós aqui, o Estado, nós não temos nada nesse sentido de as crianças, dos filhos, irem com os pais e assistirem várias peças teatrais, não só peças infantis. Isso aí é uma coisa que marca. Então a gente sempre fala, a base de tudo é a educação, né? A base de tudo é a cultura. Eu acho que ali começa a mudar muita coisa no país, a partir desses exemplos. E isso, que bom que está começando, que bom que alguém fez alguma coisa em prol disso, porque o que se nota, falando especificamente na nossa cidade, na época de verão ou na época de inverno, o que as crianças têm para fazer? Claro que tem os programas das escolas do verão, tem as piscinas dos clubes e tal, no inverno tem outras atividades já, mas eu acho que nessa parte cultural, especificamente cultura, né, onde nós podemos direcionar obras e fazer talvez algo parecido com isso que eu citei aqui agora. Nós tínhamos vários projetos e eu quero até fazer uma colocação de um momento muito importante que aconteceu ontem à noite, né? E a gente já pode entrar no assunto Casa das Artes também. Ontem à noite nós tivemos no auditório Quinho Nazário, que foi um grande incentivador, sim, principalmente do teatro, né, e tal, e que tem o nome do seu teatro, né, lá na Casa das Artes. Estivemos lá ontem à noite apresentando o espetáculo, e o Quinho tinha esse projeto junto com a Secretaria de Educação,
de fazer no Parque Floresta Imperial, durante as férias, os projetos de férias maravilhosos, né? Com as escolas, levando com alunos, enfim, levando para lá, e fazia semanalmente, tinha alguma coisa acontecendo lá no Parque Floresta Imperial, que me parece, secretário, ser um grande espaço, um bom espaço para nós, de repente, até aproveitarmos. Já havíamos conversado com isso há algum tempo atrás, sobre o polo de cinema, talvez uma centralização até lá no Parque Floresta Imperial, nesse sentido, né? É só uma ideia que nós já havíamos conversado quando assistimos nos cinemas, né? Sim, Esse né? pessoal Isso todo que faz um trabalho maravilhoso aí. A Casa das Artes, como é que está antes de entrar? Não sei se o Nelson tem alguma pergunta, alguma Em relação colocação? ao que eu ouvi aqui, eu estou Sim. mais de ouvinte como cidadão disso aí, do que o Ralph trouxe para nós. E lógico que me traz muita felicidade, porque, como tu sabes, eu sou nascido e criado nessa cidade e sou louco por Novo Hamburgo. Teve um prefeito que criou uma vez, Sou louco por Novo lembra Hamburgo, disso? lembro. A gente usava um broche, né? E eu sou realmente apaixonado pela cidade. E quando vem esse tipo de informação, mesmo como eu não vivo isso no dia a dia, que já passei dessa fase tão próximo de tudo isso, só para nós cidadãos de Novo Hamburgo traz muita alegria de poder saber dessas novidades aí, e isso vem engrandecer cada vez mais o nome da cidade, que quando a gente sai para fora pode falar com orgulho que eu sou de Novo Hamburgo, né? Isso é importante, né? Parabéns, Ralph. Greg, alguma pergunta em relação a isso? Eu gostaria de dizer que, primeiro, me alegro muito de saber desse projeto, né? Eu também vivenciei algumas coisas na época de escola e realmente marcam, né? Quando a gente faz uma produção artística, a gente fica com aquilo gravado para o resto da vida, né? Fica. Porque é um momento que a gente entra com qualidade na obra, que a gente entra com qualidade na produção, então a gente realmente fica com isso gravado. A minha pergunta, talvez, né, seja algo que todos aqui têm um pouquinho de dúvida, é no sentido da divulgação. Porque eu sinto que o cenário cultural de Novo Hamburgo tem crescido, mas eu sinto a falta de divulgação disso. Sabe? Às vezes parece que eu vejo a notícia no jornal assim, ontem teve tal coisa em Novo Hamburgo. E aí eu fico, poxa, não fiquei sabendo antes. Teria sido um prazer assistir. Então, como é que fica esse planejamento de marketing, de advertising, né? de propaganda do cenário cultural de Novo Hamburgo? Isso tem algum planejamento específico? Com a entrada desse edital, isso já tem previsto também no plano, né? Alguma coisa nesse sentido? Eu penso que, tanto quanto qualquer outro segmento, assim, a cultura ou a oferta, né, do espetáculo, ela necessariamente tem que formar o seu público, né? Não é falta de matéria no jornal NH, por exemplo. Né? Não é falta da cobertura mesmo da Vale TV ou mesmo do aviso da Vale TV. Né? O que existe, na minha opinião, é que a gente está pouco habituado a atentar para a programação cultural. Né? Quando tem jogo do Inter, eu sei que é dia tal. Né? Tem jogo do Novo Hamburgo, é dia X. Né? Tinha sei lá, o jogo, vamos de novo aí, Nelson. Tinha jogo da Frangosul, eu sabia que era lá na segunda-feira. Então, é muito mesmo dessa proximidade. O Fernando está há pelo menos 30 anos já nesse ambiente de produção cultural e de fazer artístico. Né? E existe não é um lamento, assim, mas uma meta a ser cumprida, que ela é intangível também, que é a formação de plateia. Que é justamente isso, é a gente habituar o ouvido das pessoas, habituar o gosto das pessoas a ficar atenta, né, à produção do teatro, à produção do audiovisual. Porque é isso, né, Marcos? Se a gente não tem alguém nosso envolvido, a gente não vai. Né? Ou alguém aqui tem hábito de assistir curta-metragem, que era a produção feita ali na Fevale e de uma maneira muito bacana. Né? Não, a gente não continua tem. até hoje. Né? Tá, não, mas é isso. Mas a gente não tem o hábito de procurar curta-metragem. Mas isso é a base. É Começa a base. na família, a base. Definitivamente. Né? Mas o que eu quero trazer assim, precisa de mais divulgação, sim. Né? E sempre e cada vez mais. Ao mesmo tempo, a gente, e eu me incluo como uma autocrítica nisto, né? A gente do ambiente cultural não conseguiu acertar aquela na veia ainda de aqui que se anuncia, aqui que se... Porque isso também é muito volátil. Isso tem mudado né? muito. Tem também, mudado né? muito, as plataformas elas têm ensinado a gente a diversificar muito e ao mesmo tempo tentar cada vez mais identificar grupos
ou setores que tu consiga comunicar com mais eficiência, né? Então, divulgado vem sendo divulgado. A própria programação da Casa das Artes ali, ela tem uma divulgação dentro das ferramentas que existem hoje na administração, por exemplo, o Facebook da Secretaria de Cultura, o Facebook da própria Secretaria, releases à imprensa, o Jornal NH tem sido muito parceiro na programação como um todo, a Vale TV aqui tem feito, a Rádio União tem feito. Então, a informação ela está ali. Né? Mas, como eu falei, ainda não é um hábito da gente, e por uma série de fatores, né? Mas da gente sair para ir assistir um filme curta-metragem que vai ter num cineclube em tal lugar. Né? Ou para assistir essa mostra de alunos da Fevale que acontece anualmente e que ela não é restrita. Só corroborando com o que tu estás falando, né? Ontem à noite no espetáculo, a casa lotada, a Casa das Artes, mas se você for procurar o público que foi lá que não tinha ligação, digamos, com os atores ou com as famílias ou tal, porque eram 21 atores em cena, então é bom, né? Tu leva, aí vai um monte de gente e tal. Mas de fora, aquelas pessoas assim interessadas, de repente umas 15, 20 pessoas, é o hábito, né? A questão do hábito. Tem que se Jordana, Jordana tem perguntas? Colocações? Tem várias perguntas. Nós estamos quase no intervalo, tem 3 minutos para o intervalo. Tá, antes quero mandar um beijo para a Ângela e para o maridão que foi ontem lá nos prestigiar na Casa das Artes, também a todo mundo que foi lá prestigiar o espetáculo. Mandar um beijo super especial para Cerro Grande, a Tânia Martini e o Ivanor estão comendo uma tilápia, me mandaram aqui mensagem. Estamos assistindo de Cerro Grande. A gente tem várias perguntas, questionários na live, mas tem uma que é para a bancada toda, então eu acho que vale a pena fazer, que é do Moisés Strottmann. Eu não sei se é assim, tá? Strottmann, tá? Que bancada hoje! Parabéns, Fernando. Uma pergunta para todos da mesa. Qual a avaliação sobre a administração feita pela prefeita? Puxa vida. Vem logo para nós aqui, isso já. Vai com calma aí, né? Nós temos só meia hora de programa, 1 hora. Deu uma levantada. Depois eu faço as que outras. isso, né? Depois Que tem tá mais ainda. O Ralf fica para o final nessa? Fica até o fim. Marcos, quer começar rapidamente? Só tem 3 minutos. 3 minutos? Não, 30 segundos, só porque a gente vai para o intervalo. Não começam... Não, assim, toda administração, ela nunca contenta a todos, né? Perfeito. Sempre existem os prós e os contras. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Todos os municípios se queixam de recursos e, enfim. O que eu vou dizer? No segundo tempo, então. Hoje, por exemplo, assim, a expectativa seria melhor, visto o time que foi formado de secretários e o perfil da prefeita, que vem do setor empresarial, urbanista de formação, né? Talvez se criou uma expectativa que nesses 2 anos e meio que ela está prefeita, que talvez pudesse, além da revitalização do centro, que foi algo que foi buscado, um projeto que já estava se perdendo e conseguiu se buscar de volta, talvez algo maior, né? É uma pergunta, algo que está no ar, assim, que a gente vê que podia ter sido um pouquinho mais, né? Nelson. Fernando, a minha avaliação é rápida e rasteira. Todas as administrações nos tempos de hoje passam por muitas dificuldades. A prefeita, ela veio com uma ótica de empresária e achou que resolvia. E no setor público não é assim. O empresário quebra o cabo do martelo, tira o dinheiro do bolso e manda buscar ali. O setor público é licitação. Então, eu acho assim, ela está fazendo dentro do possível o que ela precisa fazer. E eu acho que ela vai chegar no final dos 4 anos com uma nota de aprovação. Essa é a minha expectativa. Greg. Eu acredito que tanto a administração municipal, quanto a estadual, quanto a federal, ela precisaria de um norte bem estabelecido. Eu acredito que qualquer município deveria ter um plano maior, que tivesse uma data um pouco mais extensa, talvez 15, 20 anos, e indiferentemente de qual gestor estivesse ali atuando, tivesse que seguir aquele plano. Porque aí nós não estaríamos criticando, ou enfim, elogiando a ação atual, e sim se aquele plano está sendo cumprido. E aí sim, para mim, faria sentido. Isso eu levo para governo federal, para estadual, enfim, para qualquer tamanho, né, qualquer porte. Ralf?
alguma declaração agora ou deixa para depois do intervalo? Eu posso me declarar comprometido com a resposta. Comprometido com a resposta. Eu penso que tem, fazendo um apanhado das falas todas, né? Esse é um momento atípico em qualquer expectativa de qualquer um de nós, né? Ninguém imaginou que nós passaríamos por tudo que a gente vem passando do ponto de vista econômico, e não estou entrando no mérito do foi certo ou foi errado, mas Sim. desde a reeleição da Dilma, a queda da Dilma, a assunção ali do Temer, a eleição do Bolsonaro, qualquer projeção, né, mais conservadora dava conta de, passada a eleição do ano passado, a gente já teria um pouco desse norte mais bem definido, mais bem delineado. Não é o que se apresenta. Né? Então, nesse cenário, tudo é muito difícil. Né? Tudo é muito difícil. Mas eu me alio um pouco ao Nelson, ali para além da esperança. Né? Eu acredito que a prefeita Fátima chega no final do mandato, no final do ano que vem, ali com um índice de aprovação bastante alto. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha. Em nome de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Não saia daí, a gente volta em seguidinha com assuntos bem quentes nessa bancada de hoje. E bacana, como vocês estão vendo. Já voltamos. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos voltando com o nosso programa Estação Hamburgo de hoje, recebendo o secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Greg Becker. É Becker, né? Becker. Becker, Greg Becker, da For Profit. Eu pronuncio certo. For Profit, perfeito. Marcos Dresch, junto conosco, e o Nelson Koch aqui também. Nós temos perguntas, por favor. Como formar plateia se não tem nem espaço para isso com o Teatro Municipal, né? O nosso teatro? Então, o que a gente faz? E como ter pensamento positivo na cultura em relação à prefeita, já que o Conselho de Cultura está tentando há mais de 2 meses uma reunião com o secretário e com a prefeita e não está conseguindo.
Aliás, esta foi uma bandeira, por favor, uma bandeira que se levantou muito aqui também, secretária. Muitos atores e artistas não conseguem falar, ter uma reunião contigo nesse sentido, né? Com o secretário. E agora com a prefeita também está tendo um problema. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas podem chegar lá, quero conversar com o Ralf? Claro que não pode ser assim também, a Deus dará, né? Mas como é que funciona isso? Bom, funciona de um jeito muito simples, né? É agendar. Agendar como qualquer demanda, como qualquer lugar organizado. Mas né? você acha que 2 meses não é muito tempo para a pessoa esperar, principalmente nós da cultura? Fernando, assim, a gente não tem uma falta de diálogo entre a cultura e a administração. Né? Justamente para isso servem as secretarias e é essa demanda que eu acredito que venha cumprir dentro da administração municipal. Né? Em relação ao conselho, sim, essa é uma demanda que já vem articulada há mais tempo, a gente ainda não conseguiu fazer essa agenda. Né, com o gabinete da prefeita. A prefeita teve uma série de atividades. Essa semana, por exemplo, ela está fora do país para tratar da relação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e deve acontecer no retorno dela essa agenda. Né? Ao mesmo tempo, o Conselho vem sendo uma das estruturas mais respeitadas assim, na cultura nos últimos 10 anos, tranquilamente, por todas as administrações. Nenhuma administração anterior à nossa depositou o dinheiro devido à cultura, ao Fundo Municipal de Cultura, como nós fizemos ano passado. Né? O Conselho já teve audiência com a prefeita também, para tratar de vários assuntos da sua pauta, da sua escolha, né? E não houve nenhum impedimento nesse sentido. O Conselho Municipal de Cultura ele é paritário, então nós temos metade das cadeiras compostas por servidores do quadro. Ou seja, o Conselho não ser recebido pela prefeita não significa que a administração não está atenta ao Conselho, ao contrário. A maior parte das vezes em que se precisou de quórum, o servidor público foi quem deu o quórum dentro das reuniões do Conselho. Isso não significa que os conselheiros não sejam hábeis ou não sejam articulados ou não estejam presentes, mas em mais de um momento quem deu quórum foi o segmento do poder público. Né? Então, eu entendo o lamento, eu entendo toda a dificuldade assim, que o setor busca resolver e busca equacionar. Não é novidade o que está acontecendo em relação ao teatro, né? E se a gente for resolver a formação de plateia exclusivamente ao teatro, ou uma casa como essa, a gente está fazendo cultura no lugar errado, né? Ou está olhando com um olhar muito míope, né? No mínimo míope, né? Quando não cego, porque não é só dentro de uma casa que se faz espetáculo. Com certeza. Né? A paranoia, em quantos palcos já atuou? Né? Em quantos pisos ela já atuou, não necessariamente em palco, inclusive. Né? Então, a arte não se faz de maneira burocrática ou fechada ou sistematicamente, exclusivamente no teatro. Né? E penso que o teatro, porque é onde a pergunta queria chegar, né? Então, reabre esse ano, como é que eu acho que as pessoas também têm que atuar com um pouco mais de franqueza. Nenhum conselheiro pode dizer que não sabe do que vem acontecendo no teatro. Né, porque vem sendo informado paulatinamente. Em 2012, inicia o projeto para adequação do plano de prevenção contra o incêndio do teatro, né, do Centro de Cultura como um todo, 2012. Uau. Em 2015, o Corpo de Bombeiros foi questionado sobre aquele projeto, então, iniciado em 2012. Em 2015, a Administração Municipal consulta o Corpo de Bombeiros, que responde: esse projeto está inapto, ele não é suficiente, feito assim, para reabrir o teatro frente à nova norma, ainda em função do crime na Boate Kiss. Né? Então, com isso posto, o que deveria ter feito o gestor? Revisado o projeto, apresentado novamente aos bombeiros e licitado depois de avaliado pelos bombeiros, para te fazer ele numa única vez ou fazer ele de uma forma que pudesse reabrir o teatro na conclusão daquela obra. Não foi feito assim. Em 2016 foi licitado o projeto já apontado como defasado pelo Corpo de Bombeiros. Esse projeto fechou o teatro em final de 2016, dezembro, né, para uma obra que deveria ser simples e não foi. Ela foi conclusa aproximadamente em agosto. Terminado isto, a gente apresenta para o Corpo de Bombeiros o resultado da obra. Eles negam, obviamente, porque já tinham anunciado isso em 2015, antes de fazer a licitação. Seria negado. Que ele seria negado, ele foi negado. É feito um novo projeto
ou seja, a complementação do PPCI, né? Essa complementação do PPCI ela é autorizada, ela é aprovada finalmente em outubro de 2017 pelos bombeiros, e em janeiro de 2018, depois de orçamentação por parte do quadro técnico da Prefeitura, é lançado o edital para a contratação da empresa, que deveria entregar a obra em 4 meses. Né? A gente está em junho de 2019. Né? Isto, na pior hipótese, era desenhado para outubro ou novembro de 2018. A empresa não entregou. Né? Não entregou depois de ter sido multada, depois de ter sido chamada, enfim, todos os procedimentos necessários foram adotados, a ponto de, na última semana, numa reunião que nós tivemos, por fim, na sexta-feira, se decidir o final desse processo, ou seja, vai ser feita uma análise de tudo que foi feito pela empresa, né? Para que nós, sabendo o que falta fazer, ou a segunda colocada assuma a conclusão da obra, e em ela não querendo, a terceira colocada também não querendo, nós vamos ter que fazer uma nova licitação para concluir um pedaço de nada que falta para a conclusão, para o término da obra do PPCI do teatro. Né? Então, quando acho que foi o Marcos que trouxe antes ali, né, as dificuldades que existem no ambiente público serem desgraçadas, o Nelson traz ali o exemplo de quebra o cabo do martelo, né, o empresário vai lá e compra o cabo do martelo para resolver instantaneamente. No poder público isso é impossível fazer. Né? No poder público, necessariamente, a gente tem que cumprir o rito, multou a empresa não atendeu da mesma forma. Se chega à conclusão de que não dá mais, tu tem que fazer a medição para saber o que ela fez, porque ela vai necessariamente, claro, ser multada, enfim, indenizar o município no que couber, mas ela deve ser paga pelo que ela fez, porque ela prestou o serviço, mesmo que com tudo isso que a gente odeie acontecendo, para que depois de medido o que falta fazer, possa ser orçado e oferecido para a segunda colocada, ela aceitando, ela conclui, ela não aceitando, se oferece para a terceira colocada, ela não aceitando, se faz uma nova licitação para um pedaço muito insignificante de obra de adequação de PPCI. Né? Então, esse é o ambiente que a gente E vamos vive, combinar né? que é uma infelicidade, inclusive, para a empresa que ganhou o edital, porque imagina o marketing dessa empresa poder dizer que eles reformaram, né, o Centro de Cultura da cidade, quer dizer... Não está acontecendo É triste, isso. né? Não está acontecendo. É triste. Eles pediram alguma suplementação para terminar a obra? Não, nem de recurso, nem de tempo. Né? O prazo desse contrato venceu, inclusive, no dia 4 de junho, né? Depois de aditivado o prazo. Né? Se deu a tolerância para que ela concluísse, porque falta pouquíssimo mesmo, né? Ela não concluiu, e com isso não tem outra medida que já não tem mais o contrato, inclusive, para poder ser aditado. Agora a gente mudou de ideia, nós vamos terminar. Não tem isso mais. Né? Então, é um cenário que nenhum de nós, né, atuante no ambiente cultural da cidade, deseja. Né? Quem é que quer ficar marcado como secretário que está indo para o 3º ano de um teatro fechado? Não existe. Né? Está quase que nem a ponte da Avenida dos Municípios, esse troço aí. Né? Desgraçadamente é uma comparação que a pouco cabe. Né? E uma coisa que a gente tem presente, assim, né? Ela não só impede que o artista local possa fazer receita, né? Porque é isso, o Fernando lá, não o Fernando, vou pegar o Ralph, né? Tem o seu grupo de teatro, ele não conseguiu vender os seus espetáculos no mês de janeiro, fevereiro e março. Qual é uma alternativa possível? Né? Abrir o teatro, fazer a sua bilheteria para tentar livrar o mínimo de despesas fixas. Né? Aquela despesa de água ou luz, ou aquela coisa mais básica tu faz na bilheteria. Né? Sem o teatro tu deixa de fazer. Então é uma condição que a gente percebe que o ambiente artístico é extremamente prejudicado, mas por outra ponta, em 2016, o levantamento que nós temos ali da Secretaria de Cultura é que a receita de bilheteria, de borderô, de taxa no teatro, ela foi aproximadamente de R$100 mil no ano de 2016. Né? Na medida em que a gente constrói critérios novos, mais explícitos, mais republicanos, para a ocupação do teatro e da Casa das Artes, o que a gente chamou de precificação dos espaços, a gente tem certeza absoluta que a gente faz muito mais do que 100 mil por ano. Ou seja, se tivesse sido entregue a obra em 2017, a gente teria, no ano passado, pelo menos mais de R$100 mil de receita, né, para o cofre público,
esse ano outro tanto, e a gente tem na Constituição, do que a gente está chamando lá de legislação de cultura, a constituição de um fundo que está sendo votado, foi votado na segunda, vai ser votado na quarta-feira de novo, para que esse recurso proveniente da bilheteria do teatro, das taxas de ocupação, da precificação, por exemplo, da Casa das Artes, ele fique depositado num fundo específico para reaparelhamento ou manutenção dos espaços. O que acontecia até hoje? Ele ia para o cofre do município distribuído na verba comum, né, do cofre municipal. Assim, todo o recurso gerado a partir da ocupação dos espaços de arte, espaços de cultura, ele vai servir para a manutenção dos próprios espaços. Né? Nesse momento, não seria interessante, de repente, como aconteceu, vou citar um exemplo do SEI. Né? O pessoal estava dançando lá e, de repente, caiu o palco, quebrou o palco do SEI. Em 10 dias, 15 dias, não foi feita licitação, não foi feito... Se reconstruiu, se arrumou e tal, e a prefeitura deu um jeito, de alguma maneira, a administração deu um jeito de que o espaço não fechasse. Não seria o caso agora de ter isso? Uma reforma urgente? Uma reforma. Que perguntou se uma reforma não seria melhor. O que acontece? A gente não está... e essa é uma avaliação que está sendo feita paulatinamente ali pelo Departamento Jurídico da Prefeitura. A gente não está falando de algo inesperado, a gente está falando de uma obra incompetente, né? E não de uma administração incompetente. Eu acho que isso tem que ser feito bastante diferença. Sim. A obra deveria estar pronta, ela não está. Né? A quebra do palco, ela pode ser caracterizada como algo emergencial, quebrou o palco. Né, no meio de uma agenda que tu já tinha programado. Eu já tinha cedido a agenda para o Fernando, para o Greg, enfim. A gente já tinha uma programação e um compromisso público. Olha, tu vai te apresentar com a tua escola lá no dia 20 de dezembro. Como é que eu digo que não? Né? Se eu tenho o artifício jurídico que permite eu contratar emergencialmente. Né? Essa é uma hipótese. A outra, a prefeitura não teria feito isto com mão de obra própria, comprando apenas material. É uma outra possibilidade de Campo Bom ter resolvido esse episódio. Né? No nosso caso, não é isso. A gente está falando de algumas ações ali que são extremamente específicas e qualificadas em relação a equipamentos de prevenção a incêndio. Né? Então, separa isso, não é feito assim. E há muito tempo, Novo Hamburgo não tem uma grande estrutura de manutenção dos seus próprios municipais. Né? Isto desde... E eu e o Nelson nos conhecemos da Câmara até 2008. Né? Desde lá já não era assim, mas há muito tempo. Né? Então, essa estrutura de manutenção ela é mínima para pequenos reparos. Ela não dá conta de uma reforma tal qual a gente necessita hoje. Então, a avaliação essa, ao mesmo tempo em que procura a segunda colocada, procura a terceira colocada, vai-se à exaustão para tentar outra forma de contrato. Não acho que seja possível. Né? Porque também seria leviandade minha aqui para me livrar do aperto, né? Da pressão, dizer, não, nós estamos tentando. Não acho que seja possível. Né? E não acha, de repente, eu estou fazendo uma pergunta aqui, por favor, entrem aqui também junto. Não seria interessante, não acha que a PGM do município, de uma certa forma, é um pouco lenta nesse aspecto? Não acho, Fernando. Eu acho que a PGM do município ela é formada por algumas pessoas, que eu acho que tem uma confusão nisso também. Né? Algumas pessoas dali são escolhas da atual administradora, a prefeita Fátima. A maior parte do quadro da PGM é formado por profissionais concursados extremamente qualificados. Né? Novo Hamburgo vem vencendo ações e vem avançando no ambiente jurídico de maneira exemplar. Né? O que precisa ser pensado, né? E eu não tenho, porque não é a minha área de atuação, mas o que, na minha opinião, deve ser pensado é numa mudança em relação a regras que comprometem dessa maneira o funcionamento público. Né? Porque não é só para a cultura isso. Né? A gente está falando de educação, é a mesma coisa. Né? E não dá para dizer que o único teatro que a cidade tem, numa situação calamitosa como essa, não seja algo emergencial. Pergunta para o promotor, depois de executar uma obra, sem licitar por contrato emergencial, se ele vai achar a mesma coisa. Né? Então, é muito amplo assim, o ambiente das escolhas que tu pode tomar e tu pode adotar, ao mesmo tempo em que é muito severo qualquer interpretação diferente daquela que tu executou. Né? E esse é um risco que, pior do que todos eles, é a cultura ainda carregar a pecha de uma má gestão ou de algo fraudulento. Né? Disto a gente não se recupera. Né? Do teatro fechado durante um tempo, sim. Ralph, no rastro da colocação do Fernando, não seria talvez um pouco de falta de ousadia da PGM? Eu me reporto ao tempo que eu trabalhei na prefeitura com o gabinete do vice-prefeito Raul Kassel, e sem citar nomes, mas a nossa
PGM daquela época, meu, te doía, tu pedia um troço que estava caindo de maduro e fica lá rebuscando e rebuscando. Às vezes não é um pouco de falta de ousadia, não, vamos fazer, depois não vai, porque tem que fazer, o teatro tem que abrir, tem que fazer. Qual é o setor... uma nova o setor, licitação agora, o tempo que qual vai... é o setor jurídico do Ministério Público, eu não domino esses assuntos aí, que depois do teatro pronto e todo mundo aproveitando, que eu estava dizendo, isso aqui tem que estar errado, fecha de novo. Vai acontecer isso? Pode acontecer, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que às vezes, nessas situações, isso aí, o teu relato aí é perfeito. Isso aí, às vezes, me parece que precisa ser um pouco ousado. Tá, não pode aqui, mas vamos fazer, porque o que nos interessa é o resultado final. Ninguém está cometendo Porque nenhum crime. a opinião pública, com certeza, vai ser a favor vai ser de a qualquer favor, medida com emergencial nesse certeza. caso. Né? Então, Eu comentei isso porque eu senti isso Claro, na carne. Tá? claro que sim. O tempo da vida e da angústia, ele é mais rápido do que o tempo jurídico. Né? Isso em qualquer circunstância. Com certeza. A questão toda não é em implementar a mudança, porque a vontade de sair fazendo, juntar meia dúzia de amigos e ir lá resolver, essa é o que... Fizeram em Porto Alegre aquela trincheira lá da Copa, lá que não era para estar, já era para estar pronto. Os empresários se reuniram lá e concluíram a obra. Pô. Mas é isso que a gente não tem aqui, e essa é uma das ações que eu penso que a gente tem que chamar atenção, assim, Nelson, e vocês vão... Enquanto tu estás falando, eu vou colocar só as imagens do SOS Cultura que aconteceram na frente do Centro de Cultura. Pode continuar, Rafa. Mas que eu ia comentar, assim, né? Novo Hamburgo já foi mais protagonista da sua própria cidade do que é hoje. Né? Se a gente pensar nos movimentos comunitários que a cidade teve nos últimos 30 anos, né? Onde as pessoas... E eu não estou falando com isso de algo provinciano, mas eu estou falando com isso de nós sabermos quem lidera os processos, nós sabermos com quem a gente pode contar na cidade. Vamos fazer um mutirão? Vamos. Né? Mas não era meia dúzia que ia ali para varrer a calçada. Né? Não era uma ou outra pessoa, era a cidade inteira. Vamos reabrir o teatro? Vamos. Né? Para ter uma informação, assim, a Lei Rouanet, o Fernando sabe muito bem como ela funciona, né? Que não é mais Lei Rouanet, agora é Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ela, com o recorte de 2015, poderia ter disponibilizado em Novo Hamburgo de empresas com CNPJ, com sede aqui na cidade. 3 milhões de reais em patrocínio de projetos. Significa dizer que, sem tirar nenhum recurso do bolso, né, o empresário poderia ter aportado em projetos culturais aqui da cidade 3 milhões de reais aproximadamente. Né? Naquele mesmo ano, o valor utilizado pelo empresariado local, e eu não estou dizendo com isto que o empresário não apoia as ações, não é isso, estou dizendo que a gente precisa organizar melhor essa formação, ele utilizou aproximadamente 1 milhão de reais. Nenhum real desse 1 milhão foi financiando projetos com execução local. Ou seja, nós poderíamos usar 3, nós usamos 1 para projetos fora. Né? Então, falta projetos qualificados. Bom, talvez seja esse o argumento que alguns empresários pudessem adotar, pode ser. Né? Mas não tem nenhum projeto apto, né, a captar recurso para ser executado, seja liderado pelo poder público, seja a partir mesmo das ações que são desenvolvidas para a cidade, ter cativado o empresário. Eu acho que está faltando muito mais a coesão comunitária em algumas circunstâncias, e a gente já mostrou que pode fazer, né? Que pode fazer com uma série de ações, não só na cultura, mas eu tenho utilizado um pouco o termo do esgarçamento do nosso tecido social. Né? A gente se afastou enquanto sociedade. A gente está distante, a gente já foi muito alinhado, a gente já foi muito próximo. Né? Embora as divergências sejam ideológicas, seja em relação à perspectiva social, a time de futebol, a gente já foi muito próximo. Né? Mesmo nas disputas, e vamos lembrar lá, o Grêmio Atiradores com as ações da ginástica e aliança. Eram co-irmãos, né? Mas um queria ser melhor que o outro e ao mesmo tempo, isso aqui é comum. Arregaçava a manga, todos os 3 clubes tocavam. Né? Hoje a gente não consegue encontrar uma bandeira que nos unifique. Né? Novo Hamburgo por si não é a própria bandeira mais. Né? Então, e a prefeita Fátima tem alertado para isso, tem buscado de uma forma ou de outra que a gente sacuda um pouco a cidade para dizer, ou a gente larga um pouco as ferramentas que nos afastam em relação ao que a gente quer para a cidade, ou a gente não vai ser coisa nenhuma e cada um vai ser o seu pouquinho. Né? Novo Hamburgo, e o Marcos trouxe isso muito bem, ela é uma grande referência industrial. Né? Já foi maior, a economia mundial já foi muito maior do que é hoje, né, em relação à América Latina. Mas Novo Hamburgo já foi esse expoente. Não deixa de ser Novo Hamburgo, capital nacional do calçado. Né? Ao mesmo tempo, o que mais nos orgulha dos últimos 15 anos para cá?
O que nos comove, o que nos diz, pô, mas eu sou de Novo Hamburgo. Onde é que está? É a Frangosul? Em que ano foi isso? Né? É o goleiro Alisson agora? Muito bom. Tá, mas o que mais nos orgulha em relação a qualquer outro grande feito, né, que a gente possa comemorar juntos? E mais do que isso, qual é o apontamento que a gente faz para o que a gente pretende ser no futuro? Né? O grande concerto, na minha opinião, que a gente tem que tratar aqui na cidade é o que nós queremos ser. A administração ela está apontando alguns caminhos. Ah, são os melhores, são os piores? Bom, ela está apontando, ela está sendo protagonista do seu tempo. Quais são as outras propostas? Né? Então, eu quero que a gente traga um pacote inteiro para a conversa. Por exemplo, do Centro de Cultura ali. Né? No ano passado, nós conquistamos aproximadamente R$260 mil para aquisição de equipamentos do teatro. O teatro já deveria estar aberto, o teatro já deveria estar funcionando, ainda não está. A gente, na minha opinião, abre o teatro ainda esse ano e abre melhor do que ele era quando ele fechou. A única coisa prevista na obra que foi fechada o teatro lá em 2016 era adequação ao plano de prevenção a incêndio, ou seja, as poltronas seguiriam puídas, o carpete seguiria rasgado, o equipamento, a estrutura toda, ela seguiria podre. A gente vem conseguindo liberar isso aos poucos, né? Hoje, se não me engano, foi publicada ali a reforma das poltronas, tá? Mas a aquisição de equipamento de som e luz, mesa, enfim, a turma que é da cultura sabe o que significa um bom equipamento. Né? Nós estamos chegando no final do programa, o pessoal já está me avisando ali, nós temos 2 minutinhos e meio para todo mundo falar rapidamente. Para cada um, 2,5. Não precisa, pelo amor de Deus. Mas eu preciso... A gente pode ir lá para teatro. Eu acho que nós queremos, é muito importante isso, que tu estejas mais vezes aqui conosco, que tu consigas vir mais vezes, numa segunda, numa sexta-feira, porque são vários assuntos e são bons assuntos e é ótimo que a comunidade, principalmente a comunidade artística, né, fique sabendo do que está sendo feito, de como estão acontecendo as coisas. Nesse ano, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo completa 125 anos e, para comemorar essa data tão especial para os ginasticanos, o clube está promovendo o tradicional baile de aniversário no dia 6 de julho, 20 horas, no Salão Social. Jantar da Irius Gastronomia, atrações Fernando Lutz e Love Cats. Olha só. Os convites são individuais e podem ser adquiridos na secretaria do clube ou com algum membro da comissão organizadora. Valor do convite individual para associados, R$ 145, não associados, R$ 175. Dentro do valor do convite estão inclusos jantar, bebida liberada, olha, eu lembro dessas, água, refrigerante, cerveja, vinho, espumante, estacionamento e serviço de babysitter com jantar para as crianças. Tudo isso, então, dia 6 de julho na Sociedade Ginástica. Gente, eu praticamente não consigo dar espaço para vocês, porque senão o pessoal vai me... Mas alguém gostaria de fazer um seu comentário final, por favor, rapidamente? Vai ser rápido, então. De novo para o secretário, já que ele está aí, eu sabia que ele viria. Projeto Verão. Eu sou fã desse projeto Verão Porto Alegre. Eu gostaria de ver implementado isso um dia por alguma administração em Novo Hamburgo. Nós não temos nada no verão aqui. Porto Verão Alegre. Né? Lá é Porto Verão Alegre. Nós aqui podia ser Novo Hamburgo, sei lá, Alegre. Verão Alegre. Mas eu acho que está aí um baita desafio aos produtores. Esse é um projeto privado. Sim, ok, mas tem participação da prefeitura. Tem participação da prefeitura, tem participação do Ministério da Cultura, né, do Governo do Estado, Prefeitura, está todo mundo no pacote aqui. Né? Mas eu acho que, como nós estamos agora em junho, em janeiro certamente o teatro estará aberto, e a Casa das Artes também está aberta, e assim outros locais estão abertos, quem sabe começaríamos, tipo aquilo que eu falei há pouco, começar aquele programa de envolver a família para começar a ter gosto pela cultura e quem sabe Novo Hamburgo trilha um outro caminho. Projeto, vou chamar vocês dois juntos para a próxima. Nelson. Um agradecimento especial a ti, Fernando, e a todo o pessoal da bancada, a Jordana e os amigos aqui da bancada, pela oportunidade de mais uma vez participar aqui com
com esse pessoal tão qualificado, e aos ouvintes de casa deixar nosso abraço, em especial ao meu neto Gael, que me mandou uma foto aqui que está assistindo o Vovô na TV. O Gael tá me ensinando a dançar o passinho do Michael Jackson, o Walk Moon, que ele é terrível. Senhora! Mas eu chego lá, se Deus Chega quiser. lá, Greg, por favor. Beijo para Ó, todos. fica aqui o meu agradecimento, Fernando, pelo convite. Não tivemos muito tempo hoje, mas Perfeito, foi muito Conversamos maravilhoso. bastante. Obrigado aqui ao secretário por trazer muita informação. A gente fica muito satisfeito de saber que a cultura está crescendo em Novo Hamburgo, né? Fazemos bons votos aqui para essa administração. Ralf, teu ponto final? Eu quero agradecer muito, né? Por mais que seja difícil às vezes estar em todos esses lugares sempre, né, Fernando? E tu bem entende isso. É sempre importante assim estar à disposição, e uma bancada como essa, eu penso que ela qualifica muito assim esse olhar para a gente poder efetivamente assim desenhar a cidade que a gente deseja, né? Eu acho que essa é a expectativa, né? Temos várias ideias, né? Tá muita aí. coisa acontecendo. Vamos fervilhar. Jordana Eutz. Só desejar uma boa semana para todo mundo e um beijo especial para todo mundo que mandou mensagem na live. A gente não conseguiu ler tudo, mas certamente essa bancada vai estar de volta numa outra Essas oportunidade. perguntas aí, vieram mais perguntas? Ih, várias tem perguntas. muita pergunta Viu só? aqui. Vamos passar isso. pra- Vamos deixar para uma Podemos repetir próxima essa bancada. Vamos repetir a Vamos bancada, repetir a eu acho. bancada e a gente lê as perguntas. Uma boa Melhor semana para bancada todo mundo. segunda-feira. 10 segundos. Fernando, cinco. Falei no Gael, meus outros netos me... Beijo pra Isadora, pro Benjamin, pra Maria Eduarda e pra minha amada Solange, que está me aguardando em casa. Muito Legal, obrigado. já estamos estourando o nosso tempo. Muito obrigado. Vem aí mais uma grande atração a partir de agora aqui na sua Vale TV. Muito boa noite.